Saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, por tudo quanto temos recebido da parte do Senhor. E hoje estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, para trazer o ensinamento da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, lição dos jovens, né? Essa lição de número 7 nós vamos estar aprendendo hoje, a lição do jovem, que tem aí o título do trimestre como Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Estamos estudando o livro de Josué nesse trimestre. Para tanto, meus queridos irmãos, também eu quero aqui deixar o nosso agradecimento pela confiança do nosso pastor Soler, ali da congregação de Jardim Almanara, onde nós congregamos, que fica na Avenida Itaberaba, 4665, pertencente ali ao setor 18 de Vila Espanhola, que também está ligado ao Ministério do Belém. Ali na Vila Espanhola, o nosso pastor é o pastor Jeremias Borges, e no Belém o pastor José Huérito Bezerra da Costa. A lição que nós vamos estudar hoje, meus queridos, meus amados irmãos, é derrotando o primeiro inimigo. Esse é o tema que nós vamos aprender nessa lição de número 7, essa aula que era para ser dada ali no dia 17 de maio, ali na congregação, e por razões aí do que está acontecendo no mundo, né, nesse vírus, essa pandemia, então as aulas estão sendo transmitidas via vídeo para os alunos. Se Deus quiser, logo logo estaremos junto com os irmãos aí na congregação, participando da aula, fazendo perguntas sobre algumas dúvidas que surgem. E eu costumo dizer que a Escola Bíblica Dominical é o lugar onde o aluno, o crente, ele tira ali as suas dúvidas, porque ele pode ali interagir com o professor, interagir com a classe e ali adquirir mais conhecimentos daquilo que se refere à palavra de Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus. O nosso textuário, meus queridos irmãos, está em Romanos capítulo 8, versículo de número 37, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não somos simplesmente vencedores, né? Não somos simplesmente vencedores. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é que nos amou, irmãos? É o Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que nos amou é o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para que nós pudéssemos acessar esta graça que vem de Jesus Cristo. Bendito seja o nome santo de Jesus. Nós temos como título aqui, como eu já disse, o tema, é derrotando o primeiro inimigo. Aqui na agenda da leitura da semana, nós vamos ver que o irmão que escreveu essa revista, né, o Odiló, ele colocou aqui Faraó como sendo o primeiro inimigo ali, digamos assim, né? Mas antes tem muito mais inimigos que sempre se apresentam contra o servo de Deus. Nós vamos ver ali também que ele mencionou Sansão, né? Sansão que foi traído ali que foi traído por seus inimigos, e todos aqueles que frequentam a escola dominical já sabem qual foi o fim tanto de Sansão como dos filisteus.
Essa leitura foi na terça, né, que está em Juízes, capítulo 16, versículo 1 ao 22. Na quarta-feira, o irmão, o escritor colocou ali, Saul torna-se inimigo de Davi. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né, logo após Saul veio Davi, mas em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17, até o versículo 19, conforme está na nossa revista, nós vamos ver ali que Saul tornando-se inimigo de Davi. Na quinta-feira, 1 Reis, capítulo 21, versículo 20, Acabe, rei de Israel. Acabe, um rei terrível, né? É inimigo de Elias. Inimigo de Elias é inimigo também daqueles que servem a Deus, né? E na sexta-feira nós vamos ver ali, no livro de Esther, capítulo 7, versículo 6, Amã, o inimigo de Esther e dos judeus. E no sábado, Mateus 13, 36, nós vamos ver ali a semente do inimigo. A nossa lição de hoje, ela tem alguns objetivos a saber. Conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na Terra Prometida. Depois nós vamos ver as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó. E também conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Né? O nosso texto bíblico é um texto extenso e vamos fazer essa leitura. E se você tiver a sua revista, né? Essa daqui é a nossa revista desse segundo trimestre, onde estamos estudando o livro de Josué. Abra a sua revista e você que não tiver revista, aquele que estiver assistindo esse vídeo ou ouvindo esse vídeo, Josué capítulo 6, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Versículo de número 8. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguiam. Versículo 9. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca,
andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Versículo de número 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aqui nós vamos ver, nessa lição nós vamos ver como Deus ajudou a Josué e posteriormente a Israel a derrotar os seus primeiros inimigos, tendo em vista a conquista da terra prometida. A guerra contra Jericó, meus queridos ouvintes, não era somente dos hebreus, era também de Deus, aquele que prometera essa terra desde Abraão. Devemos lembrar que Deus é o soberano de toda a terra. Devemos lembrar também que Deus nunca perdeu. Devemos lembrar que Deus nunca perderá nenhuma guerra. A Bíblia diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que não há quem possa vencê-lo. Não há quem possa resisti-lo. Nesse momento, Deus sai para pelejar pelo seu povo. Louvado seja o nome santo de Jesus. Vemos aqui que o juízo de Deus já estava às portas. A iniquidade dos amorreus já tinha atingido o seu ápice, conforme está em Gênesis 15, 16, Deuteronômio 9, 5, 18 e 12. A Bíblia nos mostra que eles seriam julgados. Os amorreus seriam julgados por Deus. Agora, quem era esse povo? Quem era ou quem foi os amorreus? Vejamos aqui alguns pontos interessantes que eu marquei aqui. Eles eram habitantes das montanhas serranas. Os amorreus ocupavam um lugar importante entre os povos que possuíam a terra de Canaã antes de ser conquistada pelos israelitas. Parece que primeiramente fizeram parte da grande confederação dos descendentes de Canaã, conforme está registrado em Gênesis capítulo 10, versículo 16. Nada se sabe de sua história, ou seja, nada se sabe da história dos amorreus, depois da conquista de Canaã pelos israelitas. Os que participaram da queda dos muros de Jericó, pode-se dizer que era uma pequena parte do grande exército do Senhor. Nas batalhas que porventura viermos a enfrentar, vamos com toda certeza depender de Deus 100%. A batalha que você vier enfrentar, eu vier enfrentar, nós vamos depender de Deus. 100% nós vamos depender de Deus. Para isso, nós precisamos estar em comunhão com Ele. Não tem como nós vencermos uma batalha e não estar em comunhão com o Altíssimo. Essa comunhão, ela serve para que nos momentos de grandes dificuldades possamos passar por eles sem ser esmagados pelos inimigos. Haja vista
conforme está em Efésios capítulo 6, Paulo escrevendo ali aos Efésios, que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, a nossa luta, ela é contra as forças malignas. A nossa luta é espiritual. Está no plano espiritual. O primeiro tópico da nossa lição nos traz o seguinte: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Jericó era uma cidade forte. Não era qualquer cidade, não. E eu anotei aqui algumas observações importantes para nós sabermos quem era Jericó. A área de Jericó era de 32 quilômetros, né? Seria mais ou menos aqui da nossa igreja, né? Avenida Itaberaba, daqui 4645, até o centro da cidade, aqui de São Paulo, centro da cidade, e retornar, né? Daqui para o centro são 10 quilômetros, 10 quilômetros voltando são 20, e mais 10 quilômetros são 30, e mais um pouquinho, pelo menos é o que nós temos aí, pela pesquisa que nós fizemos, a área que de Jericó, né? Os muros, nos diz a história, que 9 metros de altura, né? 9 metros de altura, ou seja, o que seria 9 metros de altura? Seria um sobrado, mais um andar. Isso aqui é 9 metros, e a espessura dele era de 6 metros de espessura. Era uma cidade que era considerada uma cidade invencível. Ou seja, uma cidade que ninguém pode vencer. Protegida pelos deuses cananeus. Né? Eles criam nisso, né? Que quem os protegiam eram os deuses cananeus. A Bíblia diz que quando Moisés subiu lá ao Monte Nebo, conforme está em Deuteronômio 34:1, quando ali, naquela conversa, naquele diálogo que ele teve com Deus, né? Que ele não iria entrar na Terra Prometida, por causa do episódio lá da rocha de Meribá. Mas Deus deixou Moisés subir lá no Monte Nebo e contemplar toda a terra. Há 38 anos antes, Moisés enviou pelo menos lá 10 espias para inspecionar a terra. Os espias foram lá, averiguaram, inspecionaram. Só que quando eles retornaram meio que atemorizados, espantados, né? Agora, por qual razão eles foram inspecionar e voltaram atemorizados, ou seja, trouxeram um relatório que não dava ânimo, né, para o povo. Foi por causa da fortaleza de Jericó e de seus guerreiros, homens fortes, conforme está lá em Números capítulo 13, versículo de número 28. O segundo ponto aqui fala que o rei de Jericó, segundo subtópico, não estava brincando. Mas como nós podemos saber disso, né? O rei queria matar os espias, né? Quando foi enviado aos espias que Josué enviou. Nós vamos ver ali que nesse episódio também entra a personagem, né? A figura de Raabe, né? Aquela meretriz, aquela pessoa que não era muito bem vista pela sociedade, né? Onde Raabe, ela ajuda ali os espias a descerem por uma corda. E eles ficaram escondidos ali um período de 3 dias. Conosco também, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, não é diferente.
O inimigo de Deus. Eu não gosto nem de usar o pronome nosso inimigo, né? Mas o inimigo de Deus, que também é inimigo das nossas almas, 24 horas por dia, trama em matar os servos de Deus. Trama em perseguir os servos de Deus. A Bíblia diz lá em João 10:10 que o inimigo ele veio na missão de matar, roubar e destruir. Mas nós temos que glorificar a Deus que se ele veio matar, roubar e destruir, nós temos um mais forte, que veio para salvar, batizar, levar para o céu, nos proteger e nos dar vida e vida com abundância. Consideramos que maior é quem está conosco do que aquele que está lá fora. Quem é que está conosco? O Deus Todo-Poderoso, né? O Deus Criador de todas as coisas. Agora eu tenho uma pergunta para fazer a você. Você crê que Deus está contigo? Principalmente esse momento que nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo, né? Esse momento terrível dessa enfermidade, dessa doença maligna. Você crê que Deus está contigo? Segunda pergunta, você está fazendo a vontade de Deus? Se você crê que Deus está contigo e você está fazendo a vontade de Deus, então fique em paz. Descanse no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro subtópico diz assim, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. A derrota do inimigo, irmãos, não é com a nossa força, o nosso intelecto. É Deus, irmãos. Só vamos vencer os inimigos se Deus estiver à frente. Lembra de Davi? Quando Davi ia para a batalha, Davi buscava Deus. Ali tinha um sim, um não e espera de Deus. Toda vez que Davi encontrava algum problema à frente, ele buscava Deus. Teve um momento que Deus falou sim, teve um momento que Deus falou não, e teve um momento que Deus falou para Davi, espera. Assim são os fatos mencionados na Bíblia Sagrada. Muitos servos de Deus que enfrentaram lutas, saíram vencedores, porque creram em Deus. Deus estava à frente. Não existe super crente. Sabia disso? Não existe super crente. Não existe super-herói. Nossa batalha, como eu já disse, ela é espiritual. E aqui, Josué, o povo de Israel, para adentrar a terra prometida, tinha ali algo envolvido que era espiritual. O segundo tópico dessa lição, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. O que é uma estratégia? Eu anotei aqui, é parte da arte militar que se trata das operações e movimentos de um exército, até chegar em condições vantajosas à presença do inimigo. E quem que dá essas estratégias? É Deus. Primeiro ponto aqui dessa estratégia aqui, Josué, ele cortou o suprimento do inimigo
e manutenção do ânimo da tropa. A primeira estratégia era o quê? Enfraquecer o inimigo. Se quer vencer o inimigo, você tem que enfraquecer ele. Cortar a fonte que fortalece o inimigo. Os suprimentos básicos na vida humana é a base que o sustenta. Lembramos o episódio de Babilônia, quando conquistou Jerusalém, por permissão de Deus. Ali havia o julgamento de Deus contra Israel ali. Israel seria levado para a Babilônia, 70 anos de cativeiro, para curar de muitas coisas, principalmente da idolatria. Nós vamos ver ali que os babilônicos eles usaram uma estratégia. Outro ponto importante na vida de Josué e na vida do crente, irmãos, é o que nós estamos falando aqui. Para ser vencedor, você precisa ter fé. E para adquirir essa fé, tem que ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Está lá no Salmo 103, versículo 14. Deus faz promessa aos seus. E é isto que fortalece. São as promessas que nós temos de Deus que nos fortalece. Na Bíblia nós vamos encontrar muitas promessas. Tem alguém que chega a dizer que tem um número de 8.000, e eu costumo dizer que tem muito mais que isso, que as promessas de Deus, elas não têm fim. Isso significa que Deus nos encoraja. Significa que Deus não abandona os seus. Significa que Deus nos prometeu algo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele nos prometeu o quê? Deus nos prometeu o céu. Precisamos crer que o céu é a realidade. Da mesma forma que Deus havia prometido a terra de Canaã ali para os israelitas, eles teriam que crer nisso. Hoje, qual que é a melhor promessa que Deus nos fez depois da salvação? O céu. Precisamos crer, irmãos, e tem muitos ainda que tem muitas pessoas aí, inclusive crentes evangélicos, que não crê mais no céu, uma realidade. Isso é muito perigoso. Para o mundo, quando nós falamos que nós cremos no céu, para o mundo, para o ímpio, isso é loucura. Somos considerados como pessoas loucas. Essa história de arrebatamento, irmãos, para o mundo é coisa de maluco, de gente doida, de gente que não tem o que fazer. Mas nós cremos, porque Deus confunde os ímpios, irmãos, e pega-os nas suas astúcias. Segundo subtópico, homens armados à frente dos sacerdotes. Josué aqui agora está com homens, os homens teriam que estar armados à frente dos sacerdotes. Seriam o quê? Eles sairiam marchando o quê? À frente. Esses homens sairiam marchando o quê? À frente. Após seguirem 7 sacerdotes com buzinas, feita com chifre de carneiro, foi a leitura que nós fizemos. E logo em seguida, a Arca da Aliança, conduzida pelos coatitas, o que era a regra, mas aqui seria pelos sacerdotes. Por fim, a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias. Rodearam ali a cidade de Jericó por 6 dias. Uma vez por dia. Uma vez por dia, eles rodearam. Mas no 7º dia, porém, contornaram 7 vezes. 7 vezes, contornando a cidade de Jericó. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, e eu não concordo com isso. Deus sempre vai escrever por linhas certas. O detalhe é que os milagres de Deus deixam seres humanos espantados.
E milagre não tem explicações. Milagres são milagres. Tanto os servos de Deus como ímpios ficam espantados com milagres. Quando são operados por Deus, são maravilhas, as maravilhas de Deus, algo que é maravilhoso. A pessoa fica espantada. Deus já fez algum milagre na sua vida? Meu prezado ouvinte da Palavra de Deus, e você que assiste. Eu imagino, se for abrir oportunidade para os crentes dar testemunho das suas vidas, formaria uma fila muito grande, irmãos. E cada um desses crentes, quando eu falo crente aqui, são aqueles crentes mesmo, fiéis, né? Teria muitos testemunhos para dar os milagres que Deus fez em suas vidas. E eu seria uma dessas pessoas. E Deus quer fazer o maior milagre na vida de seres humanos, ainda aqui na Terra. O maior milagre que Deus quer fazer na minha e na tua vida é a salvação. Terceiro ponto, a espera de um milagre. Quais são as 3 respostas de Deus em nossas orações, irmãos? Sim, não e espera. Nós vamos ver aqui que a espera dos hebreus aqui foram 6 dias. Nós que estamos vivendo nessa época de hoje, estamos aí numa quarentena que já vai fazer 60 dias. Tem gente surtando, gente se matando, porque não é fácil. É algo terrível. Estamos à espera do fim dessa quarentena que nós estamos vivendo. Talvez 6 dias para nós fosse moleza. Mas para eles não, para os hebreus não. Ficaram lá 40 anos esperando aquele momento tão maravilhoso que estava para se cumprir a promessa de Deus. Será que Deus sabia o desfecho daqueles episódios? Sim, Deus sabe de tudo. Deus sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 2 anos. Deus sabe se você está lá na Sião Celestial, se eu estou na Sião Celestial. Deus sabe tudo. Né? Mas se Ele sabe tudo, por que usar dessas formas? Né? Por que Deus usava esse tipo de estratégia se Ele já sabia tudo o que ia acontecer? Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e ter um coração paciente e confiante. Deus sempre sabe o que vai acontecer lá na frente, irmãos. Mas Ele sempre está nos ensinando. Ele sempre está nos treinando. E Deus aqui, irmãos, estava ensinando os hebreus a ter paciência, irmãos, e fé. Nós temos que, quando nós pedimos algo para Deus, irmãos, primeiro tem que estar na vontade de Deus. Segundo, temos que ter paciência. Terceiro, elas se vão cumprir no tempo de Deus. E tem promessas que nós encontramos na Bíblia, você for ler lá a carta aos Hebreus, que só vão ser cumpridas na eternidade. Não vai ser cumprida aqui em vida. Mas vai ser na eternidade, que é melhor ainda. Porque Deus faz seus filhos esperar tantas bênçãos prometidas há tanto tempo. Justamente por causa disso. Porque Deus quer ensinar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa as adversidades do dia a dia para nos ensinar a sermos pacientes.
Pensa que Deus está te castigando, não, mas é um ensinamento de Deus para nós. A Bíblia diz que por muitas tribulações devemos passar para entrar no céu. Terceiro ponto aqui, irmãos, diz que Deus se mostra forte para os que nele confiam, ou que confiam nele. Se os irmãos perceber, quem está acompanhando a revista e a lição, vai ver que a lição aqui, irmãos, ela se trata do quê? De fé e de crer, para que algo venha a acontecer, para que o milagre venha a acontecer, para que as portas venham se abrir, para que tudo venha a acontecer de forma magnífica, mas um porém, irmãos, dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Um momento de fé. E aqui Josué, irmãos, ele estava nesse momento de fé. Nós vamos ver ali que Josué 6:10, ele diz assim, ele dá a ordem ao povo, né? Ele diz assim, não gritareis, foi o que nós lemos, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai. Porque a ordem tem que vir de Deus, irmãos. Quando a ordem vem para o líder, aí o líder transmite ali para os seus liderados. O povo precisava esperar uma ordem do comando ali do líder. E na hora certa, todos gritariam de uma só voz, né? Ali nós vamos ver que os hebreus precisavam esperar por 6 dias e tomar algumas decisões. Nós vamos ver que Deus, irmãos, Ele espera que nós venhamos a confiar nele. Nós vamos ver ali, irmãos, que no momento certo caíram-se os muros de Jericó. Né? Depois dos hebreus ter rodeado ali 7 vezes, ali os sacerdotes tocaram a buzina, depois a ordem de Josué, e o povo gritou. O versículo 20, né, Josué 6, diz assim, como resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantes, irmãos. Eram largas e eram altas. As armas de guerra, conforme isso aqui está na nossa lição, de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes para destruí-las. Acredita-se que somente um evento assim tremendo, como um grande terremoto, poderia causar a ruína de tão grandiosa obra da engenharia humana daquela ocasião. Talvez nunca vão descobrir quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir Jericó. Mas isso não nos interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória ao seu povo e o Senhor foi glorificado. Quer ser vitorioso? Confie em Deus. Fica na presença de Deus. Jericó destruída. Mas nós vamos ver que Raabe, que morava lá, não foi. Ela foi salva. Né? A ordem que Deus estabeleceu, total destruição de Jericó. E os hebreus a cumpriram. Fielmente. Aquela cidade era cheia de pecado. Era, digamos assim, comparada, talvez igual a Sodoma e Gomorra, juntamente com a sua cultura demoníaca. Hoje, os dias de hoje não são diferentes. Mundana, os dias de hoje não são diferentes. Né? Mas havia ali uma mulher que ninguém dava nada por ela. Uma meretriz, uma prostituta, que creu em Deus Todo-Poderoso. Creu em Deus e foi aceita por Deus. Deus ama todo pecador, mas Ele odeia o pecado. Né? Que todos venham a abandonar práticas pecaminosas.
e sirva a esse Deus, né? Maravilhoso, né? Nós vamos ver ali em Atos 16 e 31, ali quando Paulo, essa palavra proferida por Paulo, né? Que o tempo passou, os dias de Jericó, e Paulo fala assim, lá naquele lugar, naquela casa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu, a tua casa. Isso ele falou ali para aquele centurião. Crê no Senhor Jesus. Naquele momento lá, que houve aquele momento terrível naquela prisão, onde ali aquele homem queria se matar, e ali houve a conversão. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, né? Sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora Israel teria para frente o que? Na frente o que? A cidade de Ai, que é a próxima lição que nós vamos estar estudando. Depois empreenderia a segunda rumo às cidades dos estados, né? Cidades-estados, reinos localizados no sul de Canaã. A coligação dos amorreus, por fim, a terceira com guerras a serem travadas contra as confederações do norte. Né? Por qual razão Deus permitiu que uma prostituta, né, se tornasse ascendente do Salvador do mundo? A fé de Raabe, irmãos, trouxe salvação, remissão para ela e toda a sua família. Concluindo, meus queridos irmãos, jovens, nós entendemos assim, Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos. Tinha colocado Deus na parede. Quantas orações as pessoas fazem colocando Deus na parede? Não, nós somos servos. Tudo que vamos fazer deve ser na direção de Deus. Devemos entender o sim, o não e o espera de Deus. Só assim, de forma obediente, vamos chegar a Sião Celestial. Fé, santificação, obediência. Tudo isso faz parte. Né? Tudo isso faz parte da vida do crente. Se você quiser adentrar a Sião Celestial, eu sempre vou dizer isso, né? Nas minhas oportunidades, nas mensagens que nós, pela misericórdia de Deus, pregamos. Eu sempre gosto de começar lá no início, em Gênesis. Passar pela cruz. Depois, chegar até o céu. Você, meu prezado ouvinte da Palavra de Deus, se você ainda não aceitou a Jesus, você tem essa oportunidade. Aceite Jesus e serás feliz em toda a eternidade. É bom servir a Deus. É bom ter Deus ao nosso lado. Mas o mundo não pensa assim. Amém? Que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe ali o pastor Soler ali, nosso pastor da congregação de Jardim Manara. Pastor Davi, superintendente da escola dominical, pastor Jairo, ali também, professor da escola dominical, obreiro ali da Jardim Manara, os irmãos do ciclo de oração, os jovens, os músicos. Logo, logo nós vamos estar aí
abraçando, apertando as mãos e dando glórias a esse Deus que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Oramos a Deus para encerrar essa aula. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, oramos, ó Deus, agradecidos por esta oportunidade e pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia desse mundo, Senhor, que anda a passos largos, Senhor, sem direção para a destruição, Senhor. Que o teu Espírito, ó Deus, possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Abençoa também a tua igreja, Senhor, o nosso ministério, a cada obreiro, Senhor, a cada um daquele que está plantado na sua casa, trabalhando para a tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, que nenhuma enfermidade chegue a nenhum dos teus servos, Senhor. Abre as portas para aqueles que estão precisando de uma porta aberta, Senhor. Ó Senhor, visita, Senhor. Visita o teu povo, ó Deus. Nos dá graça, Senhor. Supre todas as necessidades, Senhor, do teu povo, espirituais e também materiais. Pai bendito, em teu nome, em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.